Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela participação mais uma vez de todos. Obrigado, Francisco Magalhães, que já está presente, Francisco Lacerda, o meu vice-presidente, secretário de Infraestrutura, Gabriel Tenaglia, da AMA. Então, pessoal, já deu quórum, então nós podemos iniciar, tá, nossos trabalhos. A nossa pauta de hoje é sobre... Aliás, em primeiro lugar, nós estamos na 45ª reunião do CGR. Eu tenho que falar isso porque vai ficar registrado aqui, tá? E essa é a nossa obrigação. Nós temos duas pautas de hoje. A primeira fala sobre recursos administrativos interpostos pela concessionária Saneamento de Goiás S.A., Saneado, com efeito suspensivo relativo ao processo 26.23.00000195-0 e o outro 26.23.00000196-8. A outra pauta, a segunda pauta, será a apreciação da minuta de deliberação e votação da proposta de alteração e atualização da Resolução Normativa 001 de 2019 do CGR. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Eu já fiz a leitura dos dois pontos de pauta e agora eu quero saber se tem mais algum ponto de pauta que algum conselheiro queira incluir. Como não tem nenhuma inclusão de pauta, então nós vamos trabalhar com essas duas hoje, tá? E o primeiro ponto de pauta será, como eu já disse, né? Vamos tratar dos recursos administrativos interpostos pelas concessionárias Saneamento de Goiás S.A., Saneado, e, de cara, eu vou dizer que iremos encaminhar o processo para a apreciação da Câmara Setorial de Abastecimento de Água e Esgoto. Vamos encaminhar para o coordenador conselheiro Francisco Magalhães, porque essa é uma situação nova, é a primeira vez que nós vamos tratar de um assunto correspondente, tá? A questão de autos de infração. Então, para isso, nós temos que ter todo o cuidado e ter todas as informações possíveis aos conselheiros. Por isso que a Câmara Técnica participará ativamente dessa apreciação e vai relatar, tá, o ponto de vista de todos os membros e será encaminhado ao CGR. Mas a sequência de como vai ocorrer isso, todo o trâmite, tá, todo o fluxo, será agora apresentado pela nossa advogada setorial, doutora Natália. Então, Natália, no momento a palavra está com você. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Todos me escutam, só para confirmar? Sim. Que ótimo. Então, como o presidente iniciou, é uma matéria, né, bastante delicada, é a primeira vez que nós estamos tratando aqui, então, por determinação do presidente, achamos por bem encaminhar esses autos de infração primeiro para a Câmara Técnica, para a Câmara Setorial, para que a gente possa ter uma manifestação técnica antes do julgamento. O presidente determinou previamente o prazo de 10 dias, né, que vai se findar no dia 22/8, que dá no sábado, então passa para o próximo dia útil, que é dia 24/8, para que essa Câmara Setorial remeta-se essa manifestação para o presidente. Após a Câmara Setorial remeter a manifestação técnica para o presidente, vai ser determinado o relator do CGR para o julgamento dessas multas. Isso é uma prerrogativa do presidente, mas embora seja prerrogativa dele escolher, para que a gente mantenha mais ainda a transparência e imparcialidade desse trâmite, será feito por sorteio e rodízio nas próximas sessões. Então, a gente vai determinar uma forma ainda para ser feito esse sorteio, vai ser escolhido alguém que possa acompanhar para garantir toda a transparência, e aí, após isso, vamos marcar o julgamento. O conselheiro vai ter 15 dias após os autos serem remetidos a ele para fazer esse julgamento. Então, desde já, peço aqui para registrar em ata a necessidade de se prorrogar o prazo, né, porque temos 30 dias desde que o processo foi remetido ao CGR para fazer o julgamento, e
se não me engano, ele foi remetido no dia 28 de julho. Então, registrar em ata que vamos necessitar dessa prorrogação de prazo e que logo após a manifestação da Câmara Técnica, vamos ver a forma de fazer o sorteio desse relator. É basicamente isso, presidente. Se ficou alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Porque, nesse caso, nós só estamos, então, nesse momento, tá, nessa nossa reunião, encaminhando, tá, esse processo para a Câmara Setorial de Abastecimento de Água e Esgoto, tá, sob a tutela, nesse momento, do coordenador conselheiro Francisco Magalhães, e nós vamos seguir os trâmites que a nossa advogada aqui acabou de propor. Tudo certo, pessoal? Essa era uma informação necessária para que todos saibam o que está acontecendo e como vai acontecer no futuro, tá? Essa votação no CGR sobre essa situação, tá, desses autos de infrações e os recursos administrativos que foi interposto pela Saneago. Tudo bem? Podemos passar para o segundo ponto? Sim, podemos. Obrigado, pessoal. Pessoal, nesse momento eu quero passar a palavra para o diretor de regulação da Agência de Regulação, doutor Severiano, tá, para tratar do ponto de pauta, a apreciação, minuta de deliberação e votação da proposta de alteração ou atualização da Resolução Normativa 001 de 2019 do CGR. A palavra está com você, Severiano. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, falar esse conselho. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Os senhores estão vendo? Sim. Só um momento. Bom, então, na verdade, nós estamos aqui para tratar da resolução conjunta número 10, que automaticamente, né, vai atualizar a resolução que temos, que é a resolução 001 de 2019. Esse trabalho, ou seja, a resolução conjunta número 10, foi mais um trabalho realizado pelas 4 agências reguladoras, sendo elas a GR, a agência estadual, a AR, a agência do nosso município, a MAI, agência de Rio Verde, e a ARME, agência de Anápolis. Então, foi elaborada uma comissão, uma equipe, né, de trabalho, composto por técnicos das 4 agências reguladoras, no qual foram elaborados os documentos que foram encaminhados aos senhores. Entretanto, é importante ressaltar que, por força da Lei 182 de 2023, que estabeleceu as micro-regiões de saneamento, o estado de Goiás está dividido em 3 micro-regiões, as aprovações das pautas, né, dessas normas em conjunto, passam a ser feitas por cada micro-região. E por isso o título, Resolução Conjunta número 10, pois na micro-região centro, nós temos como reguladores a GR e a AR. Tá? De maneira objetiva, esse documento trata de uma metodologia padronizada para medir, acompanhar e avaliar o desempenho operacional dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Durante a apresentação, eu vou procurar demonstrar não apenas quais são os indicadores, mas também como funcionará esse processo regulatório. Bom, só um resumo aí da apresentação, né? Primeiramente, vamos falar sobre a base legal, demonstrando aos senhores o que fundamentou a adoção da norma de referência. Depois, o problema regulatório que se pretende enfrentar. Na sequência, apresentaremos a estrutura e a abrangência da resolução conjunta. E depois entraremos propriamente nos indicadores, nas metas, na coleta de dados e no processo de avaliação. Então,
de maneira objetiva, o que é a Resolução Normativa Conjunta número 10? Essencialmente, é um instrumento de implementação da norma de referência 9, que foi aprovada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, em 2024, e ela vem exatamente, né, para ser vigente nos municípios que são regulados pela AGR e pela R, ou seja, na microrregião centro, né? Ela estabelece indicadores operacionais destinados a avaliar, monitorar e acompanhar a prestação de serviços de água e esgoto nos municípios abrangidos pela regulação, de maneira que esse documento, né, a Resolução Conjunta número 10, não só apresenta uma lista de indicadores, mas a resolução estrutura um ciclo regulatório permanente. Nós teremos coleta de informação, validação de dados, cálculo dos indicadores, comparação dos resultados, avaliação das metas, contraditório e, posteriormente, elaboração e publicação do relatório anual. Então, em outras palavras, a proposta é transformar os dados operacionais em informações capazes de demonstrar se o serviço está melhorando, piorando ou permanecendo estável. A partir disso, permite que o regulador ou titular do serviço possa formular recomendações e direcionar a atuação, né? Base legal, normalmente sempre quando estamos implementando uma norma da ANA, sempre eu deixo aí um slide sobre a base legal, né? O que fundamentou, o porquê, né, de estarmos discutindo aqui essa resolução conjunta. Primeiramente, não está aí no slide, mas a Lei 14.026 de 2020, que atualizou o Marco Nacional de Saneamento, que é a Lei 11.445, ela definiu uma série de inovações, dentre elas as metas de universalização, sendo 99% de atendimento com água e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033, e também determinou, né, a criação de metas de não intermitência, perdas, melhorias no processo de tratamento, entre outros. A Lei Federal 9.984, de 2000, lá no artigo 4º-A, estabeleceu que a ANA, ela é a agência nacional com capacidade para instituir normas de referência para a regulação do setor de saneamento básico. Dentre essas normas, nós podemos citar padrões de qualidade, eficiência, manutenção e operação do sistema. Ou seja, senhores, a ANA ficou como uma agência com a responsabilidade de normatizar, de padronizar a regulação no Brasil. Então, ela ficou com essa incumbência e, por esse trabalho, ela passou, então, a publicar normas de referência, como, por exemplo, no ano passado, os senhores apreciaram, se não me engano, foram 4 ou 5 normas, não me recordo aqui. Então, em 2024, através da Resolução 211, a ANA, então, aprovou a norma de referência número 9, que dispõe sobre indicadores operacionais para os serviços de água e esgoto. É a norma que complementa a NR8, que os senhores aprovaram aqui no ano passado, quando falava de indicadores de universalização para água e esgoto. Então, esse documento que os senhores receberam, ele materializa a adoção da NR9 no âmbito dos municípios regulados pela AGR e AR. Problema regulatório. Com a publicação da norma da ANA, eu identifico 2 problemas regulatórios. Pode ter até mais, mas eu identifico 2 principais aí. Primeiramente, o artigo 50, caput, inciso 3º, da Lei 11.445, estabelece que a alocação de recursos públicos federais e o financiamento com recursos da União ficam condicionados à observância das normas de referência expedidas pela ANA. Ou seja, não é algo obrigatório, porém, caso não seja implementada pela sua agência reguladora, obviamente que para o setor de saneamento não vai conseguir recursos federais, né?
Um outro problema regulatório é porque até o presente momento não temos ou não tínhamos um documento padronizado de informações, coleta e sistema de avaliação, de maneira que era muito difícil comparar os resultados por município, mesmo que considerando as particularidades e especificidades de cada município. Então, não tinha um documento padronizado, cada município, de uma certa maneira, faz da sua forma, né? Então, esse documento ataca esses dois problemas regulatórios. Primeiramente, implementando a norma de referência número 9 e estabelecendo, né, uma metodologia padronizada de avaliação, acompanhamento do desempenho dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né? Então, o resultado é um ciclo regulatório previsível para medir, comparar e aperfeiçoar a prestação dos serviços. Abrangência da minuta. Quanto à abrangência, a resolução se aplica aos titulares dos serviços públicos, prestação direta por órgãos ou entidades do titular, contratos de programa, concessão, convênios ou instrumentos congêneres celebrados sem licitação antes da lei, concessões licitadas ou decorrentes de desestatização com edital posterior à vigência da resolução da ANA de 2024. Então, a implementação da NR9 não significa um ponto importante, né? Quando a gente fala de se aplica aos titulares, nós falamos aos contratos. Então, a implementação da NR9 não significa simplesmente substituir aquilo que já existe nos contratos. Os contratos vigentes passam a ser analisados, considerando suas características, suas obrigações, e, quando necessário, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro. Da mesma maneira, se determinado contrato possui uma obrigação, uma meta mais rigorosa, a norma regulatória não deve ser utilizada como justificativa para reduzir essa obrigação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a norma federal diz que a universalização ele vai acontecer em 2033, mas o nosso contrato ele é mais rígido. Ele fala que a universalização de água é para 2026 e de esgoto para 2030. Qual meta prevalece? Prevalece a meta mais rígida, a meta do contrato. Então, a resolução estabelece um método regulatório de avaliação respeitando as especificidades dos instrumentos contratuais. Estrutura da resolução conjunta. A minuta organiza o sistema de indicadores, metas, coleta de dados e relatórios de avaliação. Então, nós temos no item 1 disposições gerais, no 2 tipos de avaliação, no 3 indicadores, no 4 metas, no 5 informações primárias. Informações primárias são as informações necessárias para cálculo dos indicadores, as variáveis, né? E disposições finais e transitórias. Também acompanha a norma os seguintes anexos. O anexo 1, que são as fichas dos indicadores de nível 1, anexo 2, indicadores de nível 2, anexo 3, os indicadores complementares, um anexo 4, né, do qual será coletadas as informações primárias do prestador, e o anexo 5, que vai ser utilizado como uma avaliação prévia desses indicadores. Nesse slide, ele é bem interessante, porque nós temos, conforme o documento, dois tipos de avaliação, né? 2 tipos de avaliação operacional. O primeiro é a avaliação segundo as metas, ela se aplica aos indicadores de nível 1, e neste caso, a pergunta é simples. O prestador alcançou as metas que deveria cumprir? Essas metas, elas são estabelecidas por contrato, o Plano Municipal de Saneamento. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos conhecer a meta, a linha de base e os resultados obtidos ao longo do período de avaliação. O segundo modelo é a avaliação por comparação. Aqui, a lógica muda. Nós podemos comparar o resultado com padrões de referência,
com períodos anteriores, com outros municípios, contratos e prestadores. Então, no primeiro, avaliamos segundo as metas, no segundo, uma avaliação por comparação. Portanto, enquanto a primeira avaliação verifica o cumprimento de uma obrigação, o segundo procura avaliar o desempenho relativo do serviço. Alguns conceitos importantes aí, considerando que eu falei de meta, padrão de referência e linha de base. Então, meta é aquilo que se pretende atingir em um determinado período. Padrão de referência é o valor utilizado como padrão de excelência ou de comparação. E o terceiro é a linha de base. A linha de base representa a situação inicial do indicador antes do período de cumprimento da meta. Ou seja, para aqueles indicadores novos, inclusive novos para a Saneago, vai ser estabelecida uma linha de base. Vai ser avaliado esse indicador de um determinado tipo de um determinado mês, aos 12 meses seguintes, para então definir essa meta e esse padrão de referência. E aí nós entramos propriamente nos indicadores agora, né? Lembrando que indicadores de nível 1 e de nível 2 são inclusive os indicadores que a norma NR9 determina. Então, indicadores de nível 1, né? Nós temos indicador de atendimento de água, de cobertura de água, de atendimento de esgoto e cobertura de esgoto. Esse daqui, inclusive, foi alvo de uma norma que foi aprovada pelos senhores em 2025, se não me engano, em agosto, que foi a NR8, né, onde a gente discutiu um bom período sobre os indicadores de cobertura. Então, essa norma, essa resolução normativa conjunta 10, vem complementando esse documento. E aí tem também, além dos indicadores de atendimento e de cobertura, redução de perdas, nós temos o IPL, perdas de águas na distribuição por ligação e por unidade, processo de tratamento, o ICT, coliformes totais no padrão, o IDBO, que é o DBO de esgoto tratado no padrão, e não intermitência, que fala da continuidade do serviço. Temos a intermitência do abastecimento de água e o indicador de intermitência do esgotamento sanitário. Então, o nível 1 conecta universalização, eficiência operacional e qualidade no tratamento. Já os indicadores de nível 2, eles aprofundam a análise do desempenho operacional. Aqui aparecem questões como micromedição, macromedição, duração média de reparos de extravasamentos de esgoto, reclamações relacionadas aos serviços de água e esgotamento sanitário. A minuta também incorporou indicadores que nós chamamos de indicadores complementares. Esses indicadores permitem considerar características específicas dos contratos, né, ou seja, indicadores que já existiam nos contratos, e particularidades de cada município, ou seja, realidade regulatória local. Portanto, é importante destacar que os indicadores complementares não substituem os indicadores obrigatórios estabelecidos pela NR9. Eles ampliam a capacidade de análise do regulador, ou seja, nós temos como indicadores complementares perda na distribuição de água em percentual, qualidade de água potável, o IQA, indicador de qualidade do efluente da ET, tratamento de esgoto por volume, e indicador de duração de intermitência, ordens de serviço e atendimento. Quanto à meta, a lógica da norma sempre é, e isso é uma determinação federal, que sejam estabelecidas metas progressivas. Não basta estabelecer um número de maneira isolada. A meta precisa ser mensurável, progressiva e associada a uma linha de base. Ela também precisa estar vinculada ao instrumento correspondente, seja plano municipal ou regional, contrato, termo de ajustamento ou instrumento equivalente. Um ponto que merece especial atenção deste conselho diz respeito à fiscalização
da meta, né? A primeira verificação para fins de fiscalização ocorre ao término do 5º ano de vigência do contrato. Entretanto, lembrando que o parâmetro aí é a vigência do contrato. Então, isso não afeta o contrato de Goiânia, né? Até porque o nosso contrato já está aí desde 2019. Informações primárias e sistema. A qualidade da informação depende da qualidade do dado enviado pelo prestador ao titular, quando for o caso, né? Então, nós temos um conjunto aí de processos para garantir a qualidade dessa informação. O documento ele fala exatamente sobre isso. Então, responsabilidade pelo envio. Dados por município, tipo de serviço, área territorial, contrato e prestação regionalizada. Elementos comprobatórios para consistência e veracidade. Segregação em sistemas integrados e rateio quando necessário. E formato padronizado definido pelos reguladores. Um ponto importante é que, apesar do relatório ser anual, a coleta ela é trimestral, ou seja, os dados do primeiro trimestre deverão ser apresentados até 30 de abril, do segundo até 30 de julho, do terceiro até 30 de outubro e do quarto trimestre até 30 de janeiro do ano seguinte. Então, a resolução também permite a utilização de um sistema eletrônico, e-mail, ambiente virtual e API. E quando não houver solução definitiva aprovada, planilha padronizada. A intenção é permitir uma implantação gradual, sem impedir a evolução futura para os sistemas automatizados. Apresento aí aos senhores um fluxo da apuração, né? Ou seja, primeiramente há a coleta de dados, tanto do prestador quanto também do Sinisa. Há uma validação de dados, depois disso acontece o cálculo dos indicadores, a interpretação dos resultados conforme os dois tipos de avaliação segundo as metas e avaliação por comparação, oportunidade ao contraditório do titular e do prestador, elaboração do relatório, publicação do relatório no site da ERI e, posteriormente, tudo isso consolida em recomendação para melhoria na prestação dos serviços. Relatório de avaliação operacional. Esse relatório ele é o produto final de todo esse processo. Esse relatório ele será produzido anualmente, deverá apresentar os resultados por município, os indicadores analisados, as metas quando existentes, a evolução dos resultados, a classificação correspondente. Outro elemento importante é a avaliação da confiabilidade das informações, não basta publicar números, é preciso conhecer também o grau de confiança que o regulador possui nesses dados, e o relatório será encaminhado aos interessados e também será divulgado, garantindo transparência e controle social. Então, a implementação prevista na minuta, ela é gradual. O primeiro relatório trabalhará prioritariamente com os indicadores de nível 1, posteriormente serão incorporados os indicadores de nível 2 e os complementares, e essa gradualidade é importante para permitir que os prestadores e reguladores amadureçam o processo de coleta e validação de dados. Cronograma operacional da implementação. Esse slide sintetiza todo o processo. Durante o ano, teremos coleta trimestral das informações, como eu falei. Em 31 de dezembro é encerrado o período anual de referência. Até 30 de janeiro chegam os dados do quarto trimestre. A partir de fevereiro inicia-se a consolidação e apuração anual pelos reguladores. Depois teremos análise, contraditório, classificação dos resultados e publicação do relatório. Portanto, é importante perceber que a resolução não só lista indicadores, mas estabelece um processo regulatório permanente. Bom, eu posso, caso os senhores queiram, abrir aqui a minuta e falar de cada
de cada indicador, de cada variável. Vai ficar a critério dos senhores. Se não me engano, são 21 indicadores, mas eu passo a palavra ao presidente e aos conselheiros, e aí, conforme for o que vocês desejarem, se a gente apresenta os indicadores considerando as variáveis, ou já partimos também para as perguntas aqui, conforme o regimento. No mais, a apresentação é essa, e agradeço aqui a participação. Obrigado, Severiano, pela apresentação. E agora eu passo a palavra aos conselheiros, caso eles queiram caminhar nessa apresentação sugerida pelo Severiano, caso seja necessário, ou que a gente parta também para tirar algumas dúvidas, caso haja. Algum conselheiro quer se manifestar? Tudo claro, pessoal, então? Se não tem nenhuma dúvida, vamos passar para a votação. Vou dar mais um tempinho aí para que alguém possa se manifestar, caso queira, claro, né? Gabriel, palavra com você. Presidente, ele Não, secretário, eu agradece. estou favorável para a gente ir para a votação já. Não precisa abrir os 21 indicadores, não. Inclusive, já tem lá no processo os indicadores para votação. Então, isso. O Severiano, como membro aqui da nossa equipe, só quer o máximo de transparência e atendimento a todos os conselheiros, mas eu concordo com você, já está tudo, foi disponibilizado para estudo, né, leitura, interpretação. Pessoal, então é o seguinte, vamos para a votação agora. Luiz Thiago, a palavra. Só agradecer ao Severiano pelo trabalho excelente, tá? Muito obrigado pelo apoio, essa parte técnica que você dá suporte aí para os conselheiros. Não seria possível a gente entender essas demandas tão técnicas sem a sua explicação, tá, Severiano? Era para ter falado isso da última reunião e eu não tive a oportunidade. Então, não posso deixar passar essa importante colaboração que você sempre dá para todo mundo. Fica mais claro, fica mais conciso, mais fácil de entender e de decidir aqui com o seu suporte. Tá bom? Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, doutor, sempre à disposição. Luiz, obrigado pela participação e pelas palavras aí, ao nosso diretor de regulação. Então, pessoal, vamos para a votação. Se todos concordam, permaneça como está, e se tem alguém que não concorda com alguma parte, pode se manifestar agora. Como não houve manifestação, aprovado por unanimidade. Obrigado pela atenção, pessoal, mais uma vez. Tá? Vamos encerrar a reunião por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço. Boa tarde a todos, um abraço. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde, um grande abraço a todos.